Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Rogério Rosa, professor de História do Departamento da Universidade do Estado de Santa Catarina e um dos organizadores do 6º Simpósio Nacional do Contestado. O trabalho que vou apresentar hoje tem como título O Mediador dos Tempos, a Guerra do Contestado entre o Passado e o Presente. Quero dedicar essa análise aos professores e alunos da Escola de Educação Básica 30 de Outubro, em especial a Matheus Nogueira Ciabeni, a professora Ellen e a professora Michele, bem como a todos os docentes da rede básica de ensino que salvam o Brasil da indigência política, moral e social por que tem passado. Como narrar o tempo em uma superfície bidimensional? No desenho abaixo, um jovem estudante encontrou uma solução fantástica. Cortada ao meio por uma linha do tempo, representada pela estrada de ferro, colocou de um lado o tempo das cidades santas e de outro o tempo do modelo de progresso trazido para o Planalto Catarinense pela estrada de ferro Brasil Rail Company e pela empresa por ela subsidiada Lumber and Colonization Company. À esquerda da cena mostrou um tempo regido pela harmonia. Em primeiro plano, um pequeno lavrador trabalha, enquanto ao seu redor verificamos pinheirais nativos, um rio de águas cristalinas e um tatu que coabita com o humano sem espanto. No centro da cena, uma casinha simples, mas em dimensões maiores que os outros elementos dispostos. A desproporcionalidade com que a casa foi desenhada parece indicar o valor que o artista confere à habitação. Ao fundo, no último pinheiro, ele ainda teve o cuidado de colocar no galho uma pequena ave de cor azul. No outro lado da cena é representado o tempo da barbárie. Onde outrora dominava o verde, agora é predominantemente marrom. Os belos pinheirais foram reduzidos a amontoados de madeira. A motosserra nas mãos do homem, que esboça um sorriso sádico, fatia as toras que serão conduzidas para a fábrica que posteriormente serão enviadas para a Europa. Frontalmente disposto na parede da casa, outro homem foi incluído. Do buraco do seu peito jorra sangue que rega a terra. Entre o lenhador mecanizado e o homem sangrando na parede, outro corpo depositado no chão. Este, aparentemente, é da mesma criança que antes cultivava a terra. Tal como o morto anterior, o sangue da criança que inunda a terra e se espalha como um pequeno córrego em direção ao que sobrou da árvore cortada. Na margem esquerda da casa, o algoz aparece de pé com a arma na mão e ali fica prostrado, para que o trabalho de corte da madeira não seja interrompido. Na margem direita da casa, a bandeira branca com cruz verde identifica os moradores como fiéis seguidores dos monges São José e São João Maria. No céu, uma ave azul abandona o local. Ali não tem mais onde pousar, tampouco o que comer. Atrás dela, 2 pássaros negros se aproximam da cena desoladora. Se para a ave colorida o ambiente é inabitável, para os abutres que se aproximam, os corpos servirão de alimento. A casa também é desproporcionalmente maior que os outros elementos. Ela é, melhor dizendo, tão grandiosa quanto o pinheiro que ainda não foi cortado e que domina à direita da cena. Destelhada, com remendos na parede, a casa é desenhada sem janelas e mais parece um cubículo. É ela outro vestígio da precarização da vida após a chegada do progresso. Nesse cenário apocalíptico, praticamente irrespirável, nem um sinal de água, esse elemento vital para o planeta. O que está ausente, portanto, é tão revelador quanto o que foi incluído na cena. No imaginário dos seguidores de São João Maria, a água ocupa um lugar central. É fonte de vida, de harmonia com a natureza e tem o poder de cura. Sem água não tem folha, não tem animais, não tem mata, não tem ar, não tem vida. Sem água, impera a morte. No centro da cena, tal como a linha do tempo, os trilhos do trem de ferro marcam a divisa dos 2 momentos do período histórico. Ao fundo,
A linha do horizonte foi contornada de verde, como se a indicar que a vida buscou abrigo em terras distantes, mas ainda assim visível ao olhar. Nas duas margens do sol, o azul se projeta no céu como um grande manto a se misturar no vagão do trem. O mesmo trem que abriga a promessa de salvação pelo progresso, mas que também traz os males para a terra. O vermelho da locomotiva só aparece no sangue dos mortos e no título da obra. O azul, por sua vez, se estende do seu vagão do trem e desce como um anjo do Apocalipse, para espalhar a destruição e a morte. No lugar das trombetas, a chaminé. O azul turquesa da cabina do motorneiro nos lembra os anjos sagrados, os afrescos e pinturas que artistas medievais e renascentistas usavam para indicar as vestes sagradas e que hoje reaparecem nos tetos de igrejas no interior do Brasil e em algumas imagens do Sagrado Coração de Jesus. Curiosamente, é a mesma cor da gralha azul, essa espécie de ave do paraíso que foge apressada da região. É também bem próxima do azul da água que corre no rio, na margem direita do trilho. O que temos aqui é a experiência traumática da Guerra do Contestado, sintetizada em desenho complexo, construído a partir do olhar infantil e nada inocente de uma criança. Em cena única, o jovem artista plasma em folha A4 questões temporais, factuais, artísticas e eu diria até teológicas. Ele encontra soluções aparentemente fáceis para narrar algo extremamente complexo. A multiplicidade de questões que envolvem o conflito do contestado, tais como disputas pela terra, exploração degradante da natureza, interesses capitalistas internacionais, inserção de novas tecnologias de exploração da terra e das matas, violência, degradação do modo de vida. Tudo isso contraposto a um tempo de bonança e equilíbrio. Não menos interessante é notar a atualização feita com a inserção da motosserra, esse objeto que o artista inseriu por entender que é com ele que hoje se destrói as florestas de forma rápida e cruel. Não passa despercebido tampouco verificar a ausência de mulheres nesse cenário. Ausências, confesso, que me instiga uma conversa com o artista, pois como toda criança atenta, geralmente tem na ponta da língua uma explicação para aquilo que arranca da sua imaginação e se torna materializado em narrativas imagéticas. O desenho foi feito por um jovem artista de 10 anos de idade. Seu nome, Matheus Nogueira Ciabeni. Ele estuda em uma escola construída para atender as crianças de um assentamento do MST situado no município de Lebon Regis, a Escola de Educação Básica, 30 de outubro. O desenho foi feito sob encomenda. A Associação Cultural Coração do Contestado, do município de Lebon Regis, promove a cada ano um evento chamado Semana do Contestado. Em 2020, a pandemia do coronavírus obrigou os organizadores a modificar totalmente a programação do importante evento que se impôs no calendário oficial da cidade. Graças ao protagonismo da associação, em parceria com escolas da região, os professores e professoras criaram um singelo concurso de desenhos infantis sobre o contestado que foi divulgado nas páginas do Facebook. Foi nesta rede social que tomei conhecimento de aproximadamente 300 desenhos. Em meio a centenas, foi justamente o do Matheus que raptou o meu olhar. É importante observar que Matheus não se medra em tomar posição sobre o conflito. Seu desenho possui uma potência política que o torna tão instigante quanto criativo. Ele denuncia a devastação do meio ambiente e cria um portal do tempo que liga nosso presente ao passado do contestado. É como se aquelas pessoas assassinadas pelos jagunços a serviço da madeireira saíssem da terra dos mortos para pedir aos sujeitos do presente que não deixassem que suas mortes ficassem em vão. Mateus soube ouvir esse clamor e serviu de mediador dos tempos. Seu desenho diz muito sobre o contestado, mas não deixa de dizer mais ainda sobre o nosso presente.
Sobre isso quero me deter para reafirmar a potência desse desenho como imagem dialética, expressão utilizada pelo filósofo Walter Benjamin para se referir à cintilância do passado que, ao brilhar em nosso presente, encontra alguém sensível bastante para ouvir o clamor dos mortos e conectar suas experiências com as batalhas e lutas do nosso próprio tempo. Como o foco da imagem de Mateus está na destruição do meio ambiente e na violência com que a terra dos caboclos foi usurpada pela selvageria capitalista, gostaria de tensionar um pouco mais as questões abertas pelo seu desenho e apresentar algumas conexões em uma espécie de inventário de mortes e destruições no nosso próprio tempo. Enquanto Mateus compunha seu desenho sobre a catástrofe ambiental e social do contestado, o Brasil assiste inerte à destruição de um dos mais ricos biomas do planeta, o Pantanal brasileiro. Destruição que foi antecedida pelas queimadas criminosas na Amazônia. Enquanto Mateus produzia sua obra denúncia, o povo brasileiro segue sem saber quem mandou matar Marielle Franco. Enquanto Mateus fabrica seu desenho, o número de conflitos armados no campo aparece como um dos maiores existentes nos últimos 10 anos do país, sendo que o ano de 2019 foi também o de maior número de assassinato de lideranças indígenas no Brasil nos últimos 10 anos. Enquanto Mateus desenhava uma cena de violência da Guerra do Contestado, ocorrida no Planalto Catarinense há mais de 100 anos, completava 16 anos do assassinato de irmã Dorothy Stang, religiosa que defendia o direito à terra aos mais pobres na região do Pará. Enquanto Mateus compunha seu desenho, muitos brasileiros seguiam chorando a morte do guardião da floresta, Paulo Paulino Guajajara, assassinado em novembro de 2019, após emboscada de madeireiros. Enquanto Mateus, com seus 10 anos de idade, ouvia o clamor dos mortos do contestado, a pandemia do coronavírus tinha ceifado a vida de mais de 150 mil brasileiros e brasileiras. Como não cabe concluir a análise de desenho elaborado com tanta criatividade, evocando apenas a morte e a tristeza, quero registrar a potência das escolas e o papel fundamental de professores e professoras no nosso país. Profissionais que foram os primeiros a serem jogados na modalidade de ensino remoto. O que foi feito, em sua maioria, sem consulta e sem garantir preparação técnica e psicológica para que enfrentassem os desafios impostos pela pandemia. Professores e professoras que tiveram que se reinventar como profissionais para que a ruptura com a educação escolar fosse o menos traumática possível. Foi graças à criatividade e zelo desses profissionais que centenas de crianças se sentiram motivadas a arrancar da imaginação episódios de um conflito que eles só conheciam nos livros, vídeos, redes sociais e, ocasionalmente, da memória de mais velhos da região. Conflito que não goza de boa fama na cultura histórica da população do Planalto Catarinense, mas que na mente de Mateus aparece como tópico que vem a nos alertar. Olhem para o que aconteceu no contestado. Por último e não menos importante, merece registrar que Mateus é neto de assentados da reforma agrária. Isso não explica seu talento e sua sensibilidade para questões de violência e luta pela terra que ele incluiu em seu desenho, mas nos aponta para uma pequena fagulha na qual é possível nos aproximar da sua imaginação criadora, tão fértil quanto engajada. Termino, portanto, com a voz do próprio Mateus. Meu nome é Mateus, eu sou do 5º ano, estudo na escola 30 de outubro e vim declarar um poema. Poema do contestado. Quando ouso falar em guerra, já me lembro do contestado. Por causa de uma estrada de ferro, o povo foi massacrado. Expulsaram os caboclos de suas terras, suas vidas ceifaram, sem remorso, sem piedade. O seu sangue foi derramado e seus sonhos se acabaram. Roubaram toda a madeira, o sertanejo ficou ao léu. Sem ter onde morar, pois teve que lutar contra as ordens do coronel. O trilho ficou bonito, ligou São Paulo ao Rio Grande do Sul. Mas como o trem também vieram, a dor, a fome
e a morte e a fumaça ao céu azul. Em nossa cidade e região ficou marcante essa guerra. Por isso tem muitas famílias e agricultores sem terra.